aumentar essa conscientização sobre a saúde mental. A gente vai discutir desafios, oferecer estratégias baseadas em evidências para poder melhorar a nossa mente, né, a nossa saúde mental como um todo. Então, a gente vai falar sobre o que é o Janeiro Branco, qual que é a importância da saúde mental, alguns sinais e sintomas e tratamentos também. E eu vou passar algumas estratégias para poder cuidar da saúde mental. Então, vamos lá. Bom, afinal, o que é o Janeiro Branco, né? De onde surgiu isso? De onde veio essa campanha? Então, o Janeiro Branco ele é uma campanha criada em 2014 que visa conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. E essa iniciativa, então, busca incentivar reflexões sobre questões emocionais, a construção de uma cultura de bem-estar. Então, assim, pessoal, essa campanha ela foi criada lá em Uberlândia por um grupo de psicólogos que eram liderados por Leandro Abrão, com o objetivo mesmo de colocar o tema de saúde mental em evidência, para poder promover prevenção sobre o adoecimento emocional. Então, a campanha ela incentiva as pessoas a refletir sobre suas vidas, emoções, sobre a saúde mental como um todo, e é realmente um convite para a gente, para todos permitirem momentos de autocuidado, momentos de autoconhecimento, e às vezes na correria, aí a gente não para poder pensar nisso, né? E aí, por que será que eles escolheram o mês de janeiro? O mês de janeiro, ele foi escolhido pelo seu simbolismo, por representar recomeços, planejamento, sendo um momento propício para poder promover o autocuidado e a prevenção de problemas relacionados à saúde mental. Então, janeiro é aquele mês de novos começos, de resoluções, de reflexões, é aquele período que a gente começa a avaliar, né, tudo que a gente passou no ano anterior e pretende fazer coisas novas, fazer coisas diferentes para o próximo ano. Então, é realmente um período propício para a gente poder pensar também na saúde mental e fazer alguns ajustes necessários. E aí, o mês de janeiro, ele marca para a gente um novo ciclo, né? Então, a campanha utiliza esse período justamente para essa oportunidade de inspirar as pessoas a poder repensar suas vidas, identificar as metas pessoais, cuidar de aspectos emocionais que muitas vezes são também negligenciados, né? E aí, como curiosidade, por que será que eles escolheram a cor branca? Então, eu trouxe isso aqui para a gente poder pensar o porquê do branco. Será que tem a ver com o Réveillon? E não, não é isso. A cor branca ela foi escolhida pelo seu simbolismo também e inspiração. O branco ele representa a tela em branco, onde podemos ressignificar as nossas vidas. Então, a campanha ela convida a gente a pensar as nossas vidas, as nossas relações interpessoais, como se fossem realmente folhas em branco, telas, murais, prontos para poder receber novas histórias, receber cores, traços, borrachas também, né, onde a gente pode escrever ou reescrever os nossos sonhos, os nossos planos e também os nossos objetivos. Então, o Janeiro Branco simboliza essa possibilidade de novos começos, construção de uma vida e de relações mais sinceras, mais autênticas, mais sustentáveis e saudáveis também. E assim, gente, a gente está vivendo numa época onde os problemas relacionados à saúde mental eles estão surgindo assim muito rápido, numa velocidade alarmante. E hoje em dia, a vida está muito acelerada, né? A gente é uma sobrecarga de responsabilidade, sempre temos muitas tarefas para poder fazer, sempre estamos muito ocupados naquela correria total do dia a dia e que a gente não consegue parar ali para poder realmente olhar para isso. E além disso tudo, a gente tem também a gente está exposto, né, a constantes informações intensas, muitas vezes elas preocupantes também, e isso tudo junto cria um ambiente que facilita o aumento de problemas de saúde mental. E isso acontece em todo mundo, não é só aqui, não é só com a gente, é com todo mundo. E eu vejo em diversas pesquisas, quando eu estou estudando, que a prevalência de condições como ansiedade, depressão, ela vem atingindo uma proporção muito preocupante. Então, a gente vai ver um pouco disso aqui também, mas antes da gente entrar nessa parte, eu gostaria de falar o que é a saúde mental, né? Então, o que é isso? A OMS, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com as normais tensões da vida,
pode trabalhar produtivamente e capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, pensando nisso em termos mais simples, a OMS ela define a saúde mental como um estado de se sentir bem. Então, isso significa que a pessoa ela consegue reconhecer as habilidades, ela sabe do que ela é capaz, ela valoriza as suas próprias qualidades, ela consegue lidar bem com o estresse, então ela consegue enfrentar os desafios, as tensões do dia a dia de uma forma mais equilibrada. Então, ela consegue trabalhar de forma produtiva, ela consegue realizar as atividades dela de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais satisfatória, ela consegue contribuir para a comunidade, então é como se ela consegue participar, ajudar o ambiente ao redor dela, como família, amigos, trabalho, a comunidade em geral, né? Então, ou seja, ter saúde mental é se sentir bem consigo mesmo e com o que a gente faz, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Então, é você olhar para o todo, né? Mesmo estando passando por situações complicadas e você conseguir se sentir bem. E ter uma boa saúde mental é mais do que a ausência de doença. Então, ou seja, não significa apenas ter doença. Na verdade, é um estado de bem-estar completo. Então, é mais do que um estado emocional. Ela também pode, ela também quer dizer assim, a presença de aspectos positivos, como o bem-estar emocional, social. Então, em outras palavras, seria a gente conseguir viver de forma equilibrada e satisfeita, mesmo enfrentando aí as dificuldades do dia a dia, que tem muitas, né? E aqui eu trouxe alguns dados para a gente poder ter noção do como que isso está alarmante. De acordo com a OMS, cerca de 450 milhões de pessoas sofrem de transtornos mentais, tornando-se uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Então, assim, este é um número de pessoas em todo o mundo que tem algum tipo de problema de saúde mental, como depressão, ansiedade. Então, isso é muita gente, né? Então, mostra o quanto que o problema de saúde mental é comum e sério. Então, é bom para a gente poder pensar nisso. E é como se as pessoas estivessem enfrentando os problemas, esses problemas de saúde mental estivessem impedindo essas pessoas de viverem as suas vidas normalmente e tirando elas o prazer ali de viver, né? Então, olha aí, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e a depressão será a principal causa de incapacidade em 2030. Então, assim, vocês tinham noção disso? Esse dado, ele é bem impactante, né? E significa que a cada 40 segundos, uma pessoa em algum lugar do mundo tira a própria vida. Então, é uma estatística muito triste, que mostra a gravidade dos problemas de saúde mental. Então, assim, a previsão é que em 2030 a depressão vai ser a principal causa de incapacidade. Isso quer dizer que a depressão vai ser a razão mais comum pela qual as pessoas vão parar de fazer as coisas que elas antes gostavam de fazer, não vão conseguir mais trabalhar ou viver a vida de uma forma mais plena. Então, assim, esses dados, eles mostram o quanto os problemas de saúde mental são sérios e afetam, assim, milhares de pessoas, né, ao redor do mundo. Então, muitas vezes, impedindo de viver mesmo de maneira normal, de maneira feliz. E pensando aqui no Brasil, em especial, a situação também é bem crítica. Transtornos como, por exemplo, ansiedade, depressão, alcoolismo, dependência química, eles representam desafios bem crescentes aqui no nosso país, que afeta a saúde das pessoas, afeta a dinâmica familiar, afeta as relações de produtividade no trabalho, e etc. Então, assim, essa realidade motiva um chamado coletivo para que a gente consiga reconhecer a importância da saúde mental como uma prioridade que vai além de questões apenas médicas. Então, a gente precisa ter um olhar diferente. E assim, outro dado aqui é mais comum do que a gente pensa. Então, olha só, segundo a OMS, uma em cada 4 pessoas no mundo será afetada por transtornos mentais em algum momento de suas vidas. Então, isso significa que, em algum momento da vida, 25% das pessoas no mundo, pensando assim, né, no mundo todo, elas vão sofrer problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Então, ou seja, é muito comum e pode aparecer e acontecer com qualquer um de nós. E o Brasil
É o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade no mundo, 9,3% da população. E cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, segundo os dados da OMS. Então, gente, esses dados mostram para a gente que os problemas de saúde mental, eles são bastante comuns e que é importante falar sobre eles e buscar ajuda quando necessário. Então, por isso que é muito importante essa conscientização sobre a importância da saúde mental. Então, quando a gente é mentalmente saudável, podemos realizar as nossas habilidades, lidar com o estresse, trabalhar produtivamente, contribuir para a sociedade. Então, os transtornos mentais, eles podem levar também a doenças como diabetes, doenças cardíacas, problemas gastrointestinais. Então, assim, a saúde mental, ela afeta todos os aspectos da nossa vida, né? Então, incluindo o desempenho no trabalho, o nosso bem-estar geral. Então, por exemplo, transtornos mentais, né, como um transtorno de ansiedade, depressão, dentre outros, eles podem levar a isolamento social, a diminuição da produtividade, aumento dos custos com a saúde, porque pode impactar em vários outros aspectos, e mais importante ainda, e mais preocupante também, é quando a gente olha para os problemas sociais, que também ajudam a piorar a saúde mental das pessoas. Então, a gente vê muito aí a questão de violências nas cidades, preconceitos étnicos, sexuais, machismo, esgotamento emocional, fanatismo, seja ele político ou religioso. E essas questões, elas exigem uma visão mais ampla do que é cuidar da saúde mental, porque isso tudo também pode impactar muito. E isso significa que reconhecer que a saúde mental ela não se resume apenas na presença ou ausência de doenças mentais clássicas. Então, ela resume um todo da nossa vida. Então, ela também inclui as qualidades dos nossos relacionamentos, a qualidade da nossa sensação ali de segurança, sensação de pertencimento, uma capacidade de lidar de maneira equilibrada com todos os desafios que a gente tem aí no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui alguns sinais e sintomas para conhecimento de vocês. E, assim, vale lembrar que ter um desses sintomas não significa necessariamente que você tem um transtorno, tá? Então, assim, é mais para poder ter um alerta, né? Prestar mais atenção à saúde mental, mas não quer dizer que vocês, tendo um deles aí, se identificar com algum, já vai dizer que tem algum transtorno, não. Então, é bem mais além do que só olhar para um dos sintomas. Então, assim, pensando aí nesses sintomas, seria como se a pessoa tivesse essas sensações contínuas que duram mais de um mês. Então, por exemplo, os sentimentos persistentes de tristeza, de desesperança, irritabilidade. Pensando na parte cognitiva, pode ser uma dificuldade de concentração, pensamentos negativos recorrentes, confusão mental. Pensando no lado físico, pode aparecer dores de cabeça, problemas de sono, fadiga crônica, alterações no apetite. Quando a gente olha para o lado mais comportamental, seria o isolamento social, mudanças drásticas de comportamento, o uso abusivo de álcool e drogas. Então, assim, esses são alguns sinais comuns em diversos transtornos. Mas eu trouxe aqui também para a gente poder ver e entender melhor 3 transtornos mais comuns. Peraí, não passou. Passou, né? Passou. Eu trouxe aqui a depressão, a ansiedade e o transtorno bipolar. Então, para a gente definir a depressão ela é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente e perda de interesse em atividades antes prazerosas. Então, ou seja, a depressão ela é um problema de saúde mental que causa uma tristeza constante, uma perda de interesse em coisas que antes eram divertidas de se fazer. Então, a pessoa ela pode se sentir triste, pode se sentir vazia, irritada por longos períodos e pode afetar muito a sua capacidade de realizar tarefas do dia a dia, tanto do corpo quanto da mente. E aí, alguns sintomas seriam a mudança no apetite, insônia, fadiga, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração, pensamentos suicidas. Então, assim, tem alguns sintomas que são lá igual daqueles comuns, como eu falei antes. E pensando em tratamento, um dos tratamentos padrão ouro aí para tratar a depressão seria a terapia cognitivo-comportamental, medicação antidepressiva, técnicas de autocuidado,
como atividade física, socialização, isso tudo é bem eficaz para o tratamento da depressão. E aí, quando a gente olha para a ansiedade, é muito importante a gente entender que tem uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Muitas vezes a gente não sabe isso, né? Entende que, eu estou ansioso, então eu já tenho algum tipo de problema. E não, a ansiedade ela é uma reação normal do nosso corpo. Mas quando ela vira um transtorno, aí sim começa um problema. Então, para a gente definir o transtorno de ansiedade, ele é um estado de preocupação excessiva que interfere nas atividades diárias. Ele pode se manifestar como transtorno de ansiedade generalizado, ele pode manifestar como transtorno de pânico, fobia, transtorno obsessivo compulsivo, que seria o TOC. Mas a ansiedade em si, ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela é considerada, inclusive, uma emoção. Então, na época que teve a questão do divertidamente, isso apareceu muito, né? As pessoas falando sobre a ansiedade, porque no filme mostra e exemplifica a ansiedade como que ela faz parte das nossas emoções. Mas esse tipo de ansiedade ali, ele desempenha um papel muito importante na nossa sobrevivência. Então, assim, conforme evidências científicas, ela, né, é uma reação natural do nosso corpo, igual eu falei para você, que aumenta as chances da gente sobreviver a ambientes perigosos. Então, o fato dela existir é justamente para ajudar a gente nesse sentido. Então, ela consegue preparar o nosso corpo para poder enfrentar situações de risco, aumenta a nossa vigilância, aumenta a nossa capacidade de reagir rapidamente. Então, assim, alguns cientistas costumam dizer que a ansiedade ela funciona como um alarme, né, que nos alerta sobre os perigos futuros, permitindo que a gente tome mais cuidado, tenha mais precaução. Então, por exemplo, a gente sentiu uma ansiedade antes de fazer uma prova importante ou antes de fazer uma entrevista de emprego, isso é normal. E, assim, normalmente essa ansiedade é temporária. Então, a partir do momento que você foi lá, fez a entrevista e tudo aquilo ali passa, você não tem mais aquelas reações. Então, ela é passageira, ela só acontece ali naquele período imediato. Agora, quando ela começa a tomar conta dos nossos dias, agindo de uma forma intensa, frequente, aí ela começa a interferir na nossa vida diária, né? E aí a gente pode estar lidando com um transtorno de ansiedade, que aí ele, em vez de ajudar, essa ansiedade aí ela vai prejudicar. Então, a pessoa ela pode se sentir constantemente preocupada, ela pode se sentir com medo o tempo todo, mesmo sem ter alguma ameaça ali real existente, né? E a duração disso, ela persiste por um período mais longo. Então, não é uma coisa passageira, igual ali da entrevista de emprego, que você vai e você passa, depois que acabou a entrevista, passou aquela sensação. Então, ela vai persistir aí por longos períodos. Então, vai ter um sentimento de preocupação e medo que pode ser esmagador e constante. E aí, quando a gente olha para a questão do medo e da ansiedade, os dois têm as suas diferenças. Então, o medo, a gente pode entender ele como uma reação emocional diante de uma ameaça imediata. Então, já a ansiedade, a gente pode entender como uma antecipação de algo que pode acontecer no futuro. Então, assim, embora esses dois sentimentos eles tenham coisas parecidas, eles têm as diferenças deles. Então, assim, o medo ele é mais frequentemente associado a um período de aumento da nossa resposta do sistema nervoso. Como, por exemplo, quando o coração bate mais rápido, a respiração ficou ofegante, é o nosso corpo ali preparando para lutar ou fugir de algum perigo imediato. E a ansiedade, por sua vez, ela já tende a ser mais associada a uma tensão muscular, a uma vigilância da gente, como se a gente estivesse ali sempre pronto para enfrentar algum perigo futuro. Então, como alguns comportamentos que a gente poderia ter, um comportamento de ter mais cautela com alguma coisa, um comportamento de esquiva. Então, tem as suas diferenças, mas os dois costumam sempre estar andando junto ali, principalmente quando a pessoa está em algum transtorno de ansiedade, os dois é bem aflorante. E aí, quando a gente pensa nos sintomas de ansiedade, tem a palpitação, sudorese, que é a pessoa, né, ter um suor nas mãos, suor no corpo todo, tremores, sensação de perigo iminente, problemas gastrointestinais e dificuldades de concentração. E aí também, para a gente pensar em tratamento,
A terapia cognitivo-comportamental também se destaca para o tratamento de ansiedade. Medicação ansiolítica, técnicas de relaxamento, como mindfulness, são eficazes no manejo da ansiedade. E aí, falando do transtorno bipolar, o transtorno bipolar ele é caracterizado por mudanças extremas de humor, variando entre episódios de mania e depressão. Então, resumindo isso, o que quer dizer? O transtorno bipolar ele é um problema de saúde mental em que a pessoa passa por mudanças extremas de humor. Então, por exemplo, em alguns momentos ela pode estar se sentindo assim, super animada, cheia de energia, fazendo coisas impulsivamente. Então, esse estado a gente chama como mania dentro do transtorno bipolar. E em outros momentos, essa pessoa ela pode se sentir triste, ela pode se sentir sem energia, ela pode perder o interesse em atividades que antes ela gostava de fazer. E aí, esse estado a gente já chama de depressão dentro do transtorno bipolar. E aí, alguns sintomas, a gente pode pensar aí durante a mania, por exemplo, poderia ser euforia, hiperatividade, grandiosidade, diminuição da necessidade de sono. Durante a depressão, a gente pode pensar numa tristeza profunda, numa perda de energia, sentimentos de inutilidade, pensamentos suicidas também é bem frequente. E como tratamento, poderia ser uma medicação estabilizadora de humor, como um lítio ou um antipsicótico, psicoterapia e um acompanhamento médico regular é fundamental para tratar o transtorno bipolar. E para explicar rapidamente para você sobre a terapia cognitivo-comportamental, que apareceu aí, né, como TCC, em forma de tratamento, essa TCC, ela chama terapia cognitivo-comportamental e ela é uma abordagem terapêutica que ajuda a identificar e modificar os pensamentos e comportamentos negativos. Então, ela baseia-se na ideia de que os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, algo que a gente costuma muito dizer é que não é uma situação em si que determina como nós vamos nos sentir, mas como a gente interpreta aquela situação. Então, isso é a base da TCC. Então, um exemplo de técnica utilizada dentro da TCC seria a reestruturação cognitiva, que é a gente conseguir substituir pensamentos negativos por pensamentos mais equilibrados, pensamentos mais realistas. Então, assim, pessoal, a terapia, ela pode proporcionar um espaço seguro para poder explorar as emoções, para desenvolver estratégias para lidar com os desafios. É um processo colaborativo, onde o terapeuta ele consegue ajudar a entender os padrões de pensamento e de comportamento. Então, é muito efetivo. E aí, quando a gente pensa no trabalho, a saúde mental ela é fundamental para o bom funcionamento do ambiente corporativo. Então, quando os colaboradores estão emocionalmente equilibrados, a produtividade, a criatividade, os relacionamentos interpessoais, eles melhoram significativamente. Então, um ambiente de trabalho saudável, ele fortalece a equipe, ele contribui para o sucesso organizacional. Então, assim, priorizar a saúde mental não é apenas uma responsabilidade social, mas também é uma estratégia para poder buscar sustentabilidade e crescimento. E aí, essa campanha do Janeiro Branco, elas nos convida a repensar as nossas práticas, valores, promovendo o cuidado com a saúde mental como parte essencial da vida e do trabalho, fomentar ambientes de trabalho mais saudáveis, é uma responsabilidade coletiva que exige compromisso e ações concretas. Então, por exemplo, um colega de trabalho pode ajudar o outro que está se sentindo ali sobrecarregado, estressado. Então, assim, às vezes só o fato de oferecer uma conversa amigável, isso pode fazer toda a diferença. Então, pergunte como que ele está, se está tudo bem, esteja disposto mesmo a ouvir, sem julgamentos, que é o mais importante. Né? Então, assim, são pequenas ações, mas que pode fazer e ter um grande impacto na vida de alguém que está passando por algum momento difícil. Então, assim, criar um ambiente de apoio no trabalho faz com que todos se sintam mais confortáveis, se sintam mais valorizados. Então, isso tudo ajuda bastante. E os benefícios de investir em saúde mental são numerosos, né? A gente já citou alguns aqui anteriormente, mas entre esses benefícios destacam-se a melhoria no clima organizacional, o aumento da satisfação no trabalho, o fortalecimento de um lugar saudável e atrativo para se trabalhar. Então, esses resultados mostram que a saúde mental deve ser tratada como prioridade.
E para a gente ir finalizando aqui, eu trouxe as estratégias para poder cuidar da saúde mental. Então, eu trouxe algumas aqui e a gente vai falar sobre elas. Então, por exemplo, a primeira estratégia aí poderia ser a prática de atividade física. Então, a prática regular de atividade física, ela ajuda a aliviar o estresse, fortalecer o corpo e melhorar o humor. Então, assim, o exercício físico regular, ele pode melhorar o humor, ele pode reduzir os sintomas de ansiedade, depressão. E alguns estudos mostram que a atividade física ela aumenta a produção de endorfinas, de hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, fazer uma caminhada diária, uma natação, exercício aeróbico, corrida, ciclismo, enfim, mas procure algo que você goste realmente de fazer para que você não se desmotive com facilidade, né? Então, só pensar assim, eu tenho que fazer um exercício físico, vou fazer tal coisa. Mas se você não gosta de fazer tal coisa, aquilo ali não vai funcionar. Então, olha para a parte de atividade física, vê o que você se identifica. Eu me identifico mais em fazer musculação. Ótimo, faz a musculação. Não, eu gosto mais de natação. Então, busque isso, e não buscar só, não, eu tenho que fazer musculação para tal coisa. Então, busca uma coisa que você realmente gosta de fazer para que aquilo ali faça sentido e você não se desmotive. Porque é sempre assim, né? Você fala, vou começar, aí faz 1, 2 semanas e aí depois já começa a desmotivar, já não vai, já não quer fazer, e aí vai perdendo o sentido. E quando você vê, você parou, não praticou mais atividade física. Então, por isso que é muito importante a gente pensar em alguma coisa que a gente goste realmente de fazer. O sono de qualidade, então, dormir bem é essencial para o equilíbrio emocional e mental. O sono, ele é reparador, né? Então, é a base de uma mente que funciona de uma forma mais saudável. Então, dormir bem é muito importante também para esse processo. Ter uma alimentação balanceada, então, uma alimentação equilibrada, nutritiva, ela promove a saúde do corpo e da mente, prevenindo oscilações de humor, estresse excessivo. Então, isso pode ajudar muito também. Autoconhecimento e autonomia. Então, investir em autoconhecimento, fortalecer a autoestima e buscar autonomia ajudam a criar uma vida mais autêntica e confiante. Então, uma dica que eu deixo para você seria registrar as emoções. A gente trabalha muito isso no processo terapêutico, de fazer registro das emoções, de ter um caderninho de terapia, que eu chamo com meus pacientes, mas ele é muito efetivo e muito importante para o processo de autoconhecimento. Então, assim, com esse recurso, é possível a gente ter um panorama das nossas emoções ao longo da semana, e isso facilita muito a autoobservação e trabalha também a nossa inteligência emocional. Então, ter um diário emocional, ou ele digital ou físico, né, depende do que você se identifica mais, isso vai ajudar muito a identificar os padrões de comportamento, os padrões emocionais, e além, assim, de hábitos diários. Então, pode proporcionar um melhor entendimento ali sobre si mesmo, e o que você precisa melhorar, né, no seu processo aí de autocuidado. Então, ele é muito efetivo. E uma coisa assim que eu gosto de lembrar e pensar quando a gente fala sobre isso, quando eu trabalhava no RH e realizava as entrevistas, eu gostava muito de fazer as perguntinhas para os candidatos, como quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, e muitos falavam, nossa, moça, aí essa pergunta é difícil, isso aí eu não sei responder. Então, as pessoas achavam muito difícil responder algo que é sobre você mesmo. Então, assim, isso mostra muito a falta de autoconhecimento. Então, muitas vezes nem lhe respondia, ou outros tentavam lhe responder, mas sempre assim, inseguro de falar sobre isso. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para nós. Então, assim, fazer algumas perguntinhas: quem sou eu? O que eu valorizo? O que é importante para mim? E quando a gente anota isso, isso fica mais entendível do que só a gente refletir sobre isso. Então, quando a gente pega um caderno ou telefone e faz essas perguntas para si mesmo e consegue responder ali você está construindo o seu autoconhecimento. Então, assim, essa preocupação em se questionar e buscar caminhos para poder entender melhor faz parte desse autocuidado com a saúde emocional. Então, é bastante efetivo. Outras estratégias importantes seria praticar o autocuidado. Então, o autocuidado ele envolve práticas que promovem o bem-estar físico, emocional e mental. Ele é fundamental para poder manter a saúde mental e prevenir o adoecimento emocional. Então, assim,
separar um tempo para si, para a sua saúde emocional, tirar um momento para poder se ver, se ouvir, prestar atenção aos seus sentimentos, isso é muito essencial. Então, é um pouco também daquilo do autoconhecimento, né? Da questão do caderninho que eu falei com você, para anotar as emoções, no autocuidado ele também pode entrar nisso. E não só isso de anotar as emoções, mas também ter um diário de gratidão, por exemplo, onde você anota diariamente as coisas pelos quais você é grato, fazer uma prática de meditação, isso pode ajudar muito também, buscar conexões sociais, apoio de amigos, de familiares. Então, assim, gente, com a vasta gama de conteúdos que a gente tem aí disponível na internet, é possível encontrar algo para poder acompanhar esse momento de autocuidado. Então, ouvir uma música, colocar um podcast, assistir vídeos no YouTube. Então, assim, são práticas simples, mas que ajudam nesse processo. E atividades que trazem prazer, que trazem relaxamento, elas são fundamentais para poder reduzir o estresse, aumentar a sensação de satisfação. Então, é muito bom a gente ter esse momento com a gente mesmo. Conexão com a natureza. Então, estar em contato com o meio ambiente acalma a mente, promove uma sensação de bem-estar. Então, a natureza ela nos lembra a importância da simplicidade, da harmonia. Então, ter um contato com a natureza também é muito efetivo. Apoio do profissional, então procure ajuda de profissionais de saúde mental quando necessário. É um ato de coragem e responsabilidade. Então, a terapia, a gente já falou um pouco disso, né? Mas ela é uma aliada importante no cuidado com a saúde emocional. E, assim, a partir dela, o especialista ele ajuda a entender e refletir sobre as demandas internas. Então, assim, quem faz terapia, a pessoa pode se conhecer melhor, ela começa a praticar mudanças que melhoram a qualidade de vida. Então, assim, tem muitos benefícios, né? Então, pode ajudar a reduzir a ansiedade, a lidar com situações difíceis, melhorar nos relacionamentos, desenvolver o amor próprio. Então, não economize em apreciar tudo que está aí dentro de você. Então, isso vale tanto para habilidades, como também para ideias e sentimentos. Então, assim, esteja aberto para essa conversa interna, né? Esteja aberto para poder olhar para si mesmo. E para a gente fechar, eu gostaria de promover uma reflexãozinha rápida aqui. Então, assim, quem quiser refletir mentalmente, ou então começar já uma prática aí de anotar sobre os pensamentos, os sentimentos, quem tiver aí um papel, uma caneta e quiser anotar essas perguntas para poder se responder, pode ficar tranquilo, não vou pedir para ninguém responder o que pensou, o que escreveu, mas assim, para a gente ter uma autorreflexão. Então, vou dar uns minutinhos para quem quiser pegar aí a canetinha para poder escrever. Enquanto isso, eu tomo uma água. Bom, então, pense em como você cuida da sua saúde mental atualmente e o que pode melhorar. Então, diante de tudo isso que a gente viu aqui hoje, né? Como que você está cuidando da sua saúde mental? Você está cuidando da sua saúde mental? Então, quem quiser refletir mentalmente ou escrever isso, né? Pensar no como que você está fazendo isso ou se não está fazendo. Quais são as pequenas mudanças que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar o seu bem-estar emocional? O que você pode mudar no seu dia a dia aí que você pode priorizar mais a sua saúde mental, priorizar mais o olhar para si mesmo? E aí, por último, quais atividades ou práticas você pode incorporar para melhorar, para cuidar melhor de si mesmo? Então, assim, a gente falou de algumas práticas aqui, que podem ser efetivas. Então, pense nisso, se você está fazendo alguma delas, ou se você faz outros tipos de práticas, mas que ajuda a se sentir melhor, a cuidar de você. Então, essa reflexão é muito importante para a gente ter esse momento de parar e olhar para si, né? Então, é tanta correria, a gente vive no automático, e você já acorda ali, toma café, vai trabalhar, e aí passa o dia todo rodando, vai dormir e está vivendo no automático, né? Às vezes você não para nem para pensar assim, nossa, como que eu estou hoje? Eu estou me sentindo bem? Eu não estou? Quais emoções estão presentes? Então, às vezes, a gente não tem essa percepção de tanta correria.
Então, por isso é importante ter esse momento de você parar e olhar para você. E isso ajuda muito a se sentir bem. Bom, enfim, a gente discutiu, né, a importância da saúde mental, os principais transtornos, estratégias para poder cuidar da saúde mental, técnicas terapêuticas, a importância do autocuidado, da terapia. Então, assim, eu espero que essas informações elas ajudem vocês a refletirem sobre as suas próprias vidas, sobre a importância de cuidar da mente. E assim, vamos fazer desse Janeiro Branco um ponto de partida para a gente comprometer com a nossa saúde mental ao longo do ano. Então, assim, eu convido vocês a também compartilharem essas informações, essas coisas que vocês aprenderam hoje, as estatísticas, o quanto está preocupante a saúde mental. Então, eu convido vocês a compartilhar mesmo isso com seus amigos, familiares, incentivar a buscar ajuda se necessário. Então, se você conhece alguém que está ali passando por um momento difícil, então, isso tudo, promover informações sobre saúde mental, ela pode transformar muitas vidas, né? Então, assim, se todos nós contribuirmos, a gente vai conseguir criar um mundo onde o bem-estar mental ele seja uma realidade para todos, né? Porque nem todo mundo sabe a importância disso, o quanto que isso é impactante. Então, a gente trazer isso e levar cada vez mais, é por isso que o Janeiro Branco visa tanto essas iniciativas para poder cuidar da saúde mental, que é justamente a gente levar a informação para aquelas pessoas que não fazem ideia do que é isso, né? Como tem muito tabu ainda de entender que a saúde mental é só quem tem algum tipo de transtorno e que está lá no manicômio ou algo nesse sentido. Então, assim, tem ainda muita gente que pensa na saúde mental como esse tipo de coisa. Então, por isso que é muito importante todo mundo fazer parte disso, não só os especialistas, não só os psicólogos ou, né, o RH aí promovendo palestras, promovendo essas coisas. Vocês também podem ajudar de alguma forma. Então, é muito importante cuidar disso, porque cuidar da saúde mental é cuidar da vida, né, gente? Então, assim, todos nós podemos fazer parte dessa incrível jornada em prol de mundos mais justos, de mundos mais saudáveis, sustentáveis para todo mundo. Então, escolha a saúde mental e, consequentemente, esteja bem, esteja livre e principalmente consciente para poder realizar qualquer outra escolha. Então, cuidamos do nosso coração, então por que não podemos cuidar da nossa mente? Assim, guardem isso para vocês refletirem também. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que o nosso tempo aqui tenha contribuído para o entendimento da importância da saúde mental, que vocês coloquem em prática algumas dessas coisas que falamos aqui para poder melhorar o bem-estar emocional. Eu deixei aqui o meu contato, minhas redes sociais, caso alguém queira conhecer um pouco mais do meu trabalho. E no mais, muito obrigada e foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Ainara, a gente que te agradece. Deixa eu arrumar meu fone aqui. A gente que agradece. Igual eu falei, né? Acho que a gente está sempre aí tão acelerado que às vezes a gente precisa desses momentos para relembrar a gente, né? De desacelerar. Você falou da importância, né? O acompanhamento psicológico, gente, ele não é algo só quando você está no estado crítico, não. É realmente um autoconhecimento. E aí a Farid, ela disponibiliza, inclusive a Ainara, né? É uma das nossas psicólogas da Revenda. Então, se você está precisando de ter um momento de conversa, de se entender melhor, melhorar nesse autoconhecimento aí, tenham essa oportunidade, agarrem essa oportunidade que a Farid disponibiliza. Consultem o RH da unidade de vocês para vocês conseguirem entender como que funciona o processo, como vocês conseguem ter essa ajuda, né? A terapia, ela é um dos processos de autocuidado, mas é um processo muito importante, né? Acho que eu falo que quando a gente, com o nosso autoconhecimento, a gente consegue lidar muito melhor com os outros, né? Que quando a gente tem muito problema com os outros, normalmente o problema até é com a gente. Então, para a gente realmente ter aí esse momento de autoconhecimento que é muito importante. E essa questão também de desacelerar é muito necessária, né? A gente vive aí um mundo cheio de informações, a gente quer as coisas muito rápido, a gente quer que tudo aconteça no tempo que a gente está esperando e é meio difícil, pessoalmente mesmo, é meio difícil às vezes a gente dar essa desacelerada. Inclusive, a gente tem um livro que a gente disponibilizou esses dias na plataforma da Universidade Farid, que chama Coisas que você só vê quando desacelera.
A gente tem algumas pessoas aqui, acho que a Elaine já leu ele, a Darcilene também já leu ele. Elas falam que é um livro muito bom, né? A gente disponibiliza o PDF aí na biblioteca do Farid, na universidade mesmo, né? Na plataforma. E vocês têm acesso a essa leitura. Então, é um momento também de autoconhecimento. Ler também se torna aí um momento de autoconhecimento, porque acaba que você pega essa informação aí de como ter uma melhoria aí, né, na sua vida, né? Nesse seu autoconhecimento. Então é isso, Ainara, muito obrigada. Pessoal, realmente temos esse benefício aí, né, da psicóloga. Não é pago, gente, não é um desconto, não é nada, é realmente oferecido para vocês. Então, utilizem desse benefício. É feito para vocês, pensando em vocês. Então, realmente utilizem desse benefício que a gente disponibiliza para todo mundo estar com a saúde mental em dia. Eu sei que tem momentos que são mais difíceis do que outros, que a gente começa a dar uns piripaque, dar uma loucura na cabeça, mas é isso que acontece. Se a gente tiver esse autoconhecimento aí, não quer dizer que não vão acontecer esses momentos, mas que a gente consegue lidar melhor quando eles acontecem. Então, novamente, Ainara, muito obrigada. Pessoal, relembrando, semana que vem, dia 21, a gente vai ter mais uma palestra também com uma psicóloga. Vai ser ótimo. Então, conto também com a presença de todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente aqui. É sempre importante a gente reforçar a presença de vocês, porque isso é feito para vocês também. Então, sem vocês, isso realmente não aconteceria. Então, muito obrigada, Ainara, de novo, pela 20ª vez. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela parceria de sempre. E é isso, pessoal. Acho que vamos levar essa reflexão aí, né, do que ela levou aí pro dia de hoje. Até eu fiquei meio pensativo do que eu posso fazer para melhorar. E vamos levar aí a vida, né, um pouco mais com leveza, com mais autoconhecimento, para a gente se entender melhor e entender melhor os outros também. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo. Espero que todo esse pessoal e até mais convidem as pessoas que vocês estão vendo. Olha, tem a palestra que vai acontecer semana que vem. Convidem essas pessoas para participar. É muito importante, tá? Então, muito obrigada. Um beijo e um ótimo resto de semana aí para todos. Tchau, gente. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, boa semana.